Boa tarde, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. E vamos meditar na palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 6. Diz assim a santa palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converter e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Louvado seja Deus. Irmãos, já há mais de um ano nós estamos enfrentando essa questão da pandemia e tantos problemas temos visto, ou alguns problemas se agravaram, outros surgiram. E diante de tudo isso que está acontecendo, confusões de vozes, muitas pessoas falando muitas coisas, a própria ciência se contradizendo, líderes eclesiásticos se contradizendo, diversas opiniões. Eu creio que depois desse tempo, está ficando cada vez mais claro algo que a palavra de Deus nos mostra aqui, e também principalmente nesse texto. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter uma visão adequada do Deus revelado nas Escrituras. Eu creio que grande parte de tudo isso que nós estamos passando e enfrentando é porque nós nos acostumamos com uma falsa impressão de Deus conforme revelada na Escritura, uma falta de visão do Deus que se revela como o Rei soberano e Senhor sobre todas as coisas, as suas ordens e as suas leis que são claras na palavra de Deus, e por nós não conseguimos enxergar isso da forma devida, estamos nesse caos, nessas questões tão complicadas que nós estamos enfrentando. Esse texto de Isaías, é um texto belíssimo, por sinal. Ele está inserido num contexto de juízo e de disciplina. Nós vemos a partir do capítulo 1 de Isaías, convido você a também abrir a sua Bíblia e voltar um pouquinho aí, em Isaías capítulo 1, por exemplo, verso 4.
Nós vamos ver que Isaías está profetizando contra uma nação rebelde, um povo que está em pecado, em rebelião contra o seu Deus. Veja o verso 4. Ai desta nação pecaminosa, Israel, um povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, deixaram a aliança, deixaram de ver, de enxergar a Deus da forma como Ele é. Nós vemos também, um pouquinho mais para frente, versículo 21, ainda do capítulo 1, olha esse texto: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Outro texto, um pouco mais para frente, capítulo 3, agora, versículo 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Mais para frente um pouquinho, capítulo 5, a partir do verso 8, nós vamos ver aí 6 sentenças, 6 ais, que o Senhor pronuncia contra esse povo rebelde e incrédulo. Ai dos que ajuntam casa a casa, verso 8, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Verso 20, ai dos que ao mal dizem bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. E hoje, na nossa geração, nós temos visto muito isso, a relativização da verdade, a troca da verdade pela mentira, o abandono dos preceitos da palavra de Deus. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conselho, orgulho, conceito. Ai dos que são heróis, verso 22, para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Vejam, irmãos, se esse não é um retrato da nossa sociedade, da nossa geração hoje. Parece que Isaías escreveu essas notícias no jornal que sairá amanhã. E ele está anunciando os decretos de que Deus está terrivelmente aborrecido contra uma nação que age dessa forma, uma nação que abandona a verdade, uma nação que é chamado povo da aliança, povo de Deus, mas que agora se rebelou contra o Senhor, abandonou a aliança, abandonou a palavra. E é nesse contexto que Isaías tem a visão do capítulo 6. Conforme nós lemos no verso 1, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, um importante rei, está morto. Mas Isaías, ele tem a visão de um Deus vivo. O trono de Uzias está vazio, mas o trono de Deus não está. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Apesar do caos social, das coisas que estavam acontecendo, da baixa ética, da baixa moral, dos julgamentos pervertidos, dos subornos, dos homicidas, apesar de tudo isso,
Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus, e o próprio Deus está ali, assentado soberanamente, ocupando o seu trono, indicando que ele é soberano, e ele é o juiz de toda a terra. Nada acontece sem que não seja decreto de Deus. Ele vê o Senhor assentado. Quando o trono de Israel está vazio, o trono dos céus não está. Uma frase muito bonita que nós vimos na Páscoa, nas nossas redes sociais, foram aquelas, né? A tumba está vazia, mas o trono não está. Não há verdade mais absoluta do que essa, irmãos. Deus continua sentado no trono, Deus continua governando. E Deus, por causa disso, não abaixou as suas leis, não afrouxou as suas leis e os seus mandamentos. Deus não negociou os seus preceitos por causa da nossa presente época. Pelo contrário, Deus hoje reafirma os seus preceitos, reafirma a sua palavra, reafirma os seus decretos. Isaías tem essa visão, e ele vê serafins, anjos, que estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, porque não é possível permanecer diante da presença gloriosa desse Deus e estar com a face desnuda. Com 2 cobriam os seus pés, e com 2 esses anjos voavam. E há um cântico no céu ao redor desse trono. E esse cântico expressa tudo aquilo que Deus é e também aquilo que Deus representa. Santo é Deus Pai, Santo é Deus Filho, Santo é Deus Espírito Santo, Deus 3 vezes santo e soberano. A santidade de Deus é algo peculiar dos seus atributos. Todos os atributos de Deus expõem a sua santidade, a sua beleza e a sua glória. Agora é interessante que neste cântico angelical, eles dizem: Santo é o Senhor dos exércitos, 3 vezes santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, nessa nossa sociedade que está querendo individualizar, privatizar a fé como algo individual, como algo que deve estar lacrado, fechado entre 4 paredes. De preferência, essa fé que deve ser alimentada e trabalhada por meio da televisão, por meio dos computadores, dos smartphones. Uma fé individualizada, uma fé restrita, uma fé contida. A palavra de Deus vai dizer que não é assim. Essa fé não é apenas para os altos intelectuais. Essa fé não está escondida. Pelo contrário, toda a terra está cheia e representa e mostra a glória de Deus. Toda a criação, o livro da criação, ela clama essa glória de Deus, ela anuncia essa glória pública, não é privada. Essa glória de Deus não está fechada em 4 paredes, essa glória, ela percorre toda a criação. E então nós nos lembramos do Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, toda a criação glorifica, bate palmas, canta a glória de Deus. Mas o que estão querendo fazer conosco? Estão querendo nos trancar dentro da nossa casa e impedindo-nos de cultuar livremente, como toda a criação faz, o Deus que a criou. Isso é um absurdo. Nossos bancos aqui nessa tarde estão todos vazios. O que isso é um absurdo teológico, um absurdo escatológico, e que não faz sentido bíblico nenhum. Porque é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos chamou a expressar a sua glória em comunidade, em público, como toda a criação faz. Toda a terra está cheia da sua glória. E esse trono de Deus que está ocupado e que resplandece essa glória maravilhosa,
cujo todo o cosmos canta a beleza dessa glória. Esse trono, ele é cantado, ele é anunciado, ele é profetizado em toda a Sagrada Escritura. Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 93, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 93. Deus não está dormindo, Deus não está observando de longe, Deus reina soberanamente. Salmo 93, até eu estou demorando para abrir aqui. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A sua palavra, as suas promessas são fiéis. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Agora vamos lá em Apocalipse. Senão vocês vão dizer assim, não, ele está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não vale hoje mais. Esse pensamento errado. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4, primeiro. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. De Gênesis a Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento, há um trono estabelecido, esse trono está ocupado, e é Deus quem está assentado nesse trono. Vamos para o Apocalipse 5, um pouco mais à frente, verso 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que simbolizam toda a sua autoridade, todo o seu domínio. Bem como, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que tudo vê, que tudo enxerga, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Há um trono bem estabelecido, há um Senhor sobre esse trono. E o livro de Apocalipse nos mostra que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, que está vivo, é esse Rei, o verdadeiro Rei que está assentado sobre esse trono. Um pouco mais à frente, vamos lá. Apocalipse 11... verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por fim, Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um trono que destronou a própria criação. O trono cuja própria criação fugiu diante da beleza, da santidade e da glória desse trono. Esse trono está muito bem estabelecido e firmado. Deus reina. Cristo reina. Nós vimos aqui em Apocalipse que fala que esse reino está estabelecido para sempre. E voltando agora a Isaías capítulo 6, nós vemos que
essa visão que o profeta Isaías tem desse trono glorioso de Deus, Deus assentado, provavelmente uma teofania. Mas nós vemos que essa visão de Isaías tem consequências para ele. A primeira é que ele reconhece ser pecador. Quando ele vislumbra a glória desse trono e desse Deus, e ele olha para si, ele vê que ele é um miserável pecador. Estou perdido, ai de mim, sou homem de lábios impuros. O nosso contato com a beleza da glória de Deus, irmãos, a nossa primeira reação é nos reconhecer pecadores, miseráveis pecadores, indignos, injustos. Ai de nós, diante da santidade desse Deus que reina soberanamente. Estou perdido. Então, Isaías, ele contempla essa glória. E ele contempla o seu pecado. E ele diz, estou perdido. E agora? Estou diante de Deus. Estou diante da santidade desse Deus, da glória, da autoridade, do Criador. E eu sou pecador. Ai de mim! Essa é a reação genuína daquele que tem um encontro com Deus. Daquele que quando está na presença de Deus não reivindica nada, como se Deus lhe devesse um favor. Quando estamos diante de Deus, irmãos, nós não temos nem coragem muitas vezes de abrir os lábios. Tamanha é a sua glória e tão pequeno nós somos. Em segundo lugar, Isaías vê não apenas o seu estado, mas ele olha para o estado da nação de Israel, para o seu povo. E ele conclui, estamos todos perdidos, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Estamos todos perdidos, sem a misericórdia, sem a graça, sem a bondade, sem o derramar do amor de Deus. Estamos todos perdidos. Não temos o direito de reivindicar nada para Deus. Deus é santo, Deus é glorioso, toda a autoridade está sobre Ele. Ele não dividiu a sua glória com a sua criação, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não dividiu a sua autoridade com ninguém. Ele é totalmente, aquele que é totalmente outro, o Deus Todo-Poderoso. Então Isaías, ele se vê. Isaías vê o povo, todos pecadores. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Mas um terceiro aspecto desse encontro de Isaías com a presença gloriosa de Deus é que então Isaías pode desfrutar do perdão e da graça misericordiosa desse Deus. A partir do verso 6, nós vemos que um dos serafins trouxe uma brasa viva do altar, tocou nos lábios de Isaías e disse, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Vejam que é interessante, nesse texto pelo menos não mostra uma intenção, pelo menos uma oração a princípio, em que Isaías clama por misericórdia, nada disso. É intenção e princípio de Deus curar Isaías, perdoar Isaías, purificar Isaías. Então nós nos vemos e nos enxergamos exatamente nessa situação, de que se não for um Deus misericordioso que nos busca, um Deus gracioso que nos alcança, ai de nós. É esse Deus que busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E quando Jesus diz isso em João, no capítulo 4, Ele não está dizendo que Deus está procurando quem está adorando, no sentido de, deixa eu ver quem está adorando e quem não está. O sentido de buscar é um sentido proativo. Deus, Ele busca no sentido de que Ele vai. Ele escolhe os seus adoradores.
Ele regenera os seus adoradores, Ele perdoa os pecados dos seus adoradores, Ele purifica os seus adoradores, Ele limpa os seus adoradores, Ele reúne os seus adoradores. É Deus quem faz tudo desde o princípio. O princípio, o meio e o fim pertencem a Deus e a Deus somente. Depois disso, outra implicação que nós vemos nesse texto é o chamado de Deus. Verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ora, Isaías está na presença de Deus. Isaías foi limpo, purificado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus, Ele faz esse chamado a todos nós que fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Todos nós que fomos salvos, libertos da escravidão do pecado. Agora nós nos tornamos escravos de Cristo, servos de Deus. E respondemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, olha que interessante o chamado de Isaías. Então disse ele, verso 9: vai, diz este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível, Isaías, o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Que chamado difícil e complicado, não é? Muitas vezes, nós queremos ser chamados por Deus para pregar o Evangelho, e multidões se converterem, e nós fundamos mega igrejas, e coisas suntuosas e extraordinárias. Mas olha o chamado desse homem. Deus chama Isaías, e MacArthur, comentando esse texto, diz que aqui, Deus deixa bem claro para Isaías, o profeta, que a porta da graça de Deus para aquela geração e para aquele povo havia se fechado definitivamente. A palavra de Deus seria pregada não para salvação, mas para testemunho de que Deus estava extremamente aborrecido com aquela geração que havia abandonado a sua aliança, abandonado e rejeitado o seu pacto, estava em desobediência, fazendo tudo aquilo que lhe apraz. Duro, não é? Difícil. Você ouvir de Deus, que Deus, o próprio Deus dizendo: olha, eu me cansei dessa geração e as portas da graça, do meu perdão, para essa geração estão fechadas. Eu não aguento mais esses pecados, eu não aguento mais tanto roubo, tanta corrupção, tanta prostituição, não aguento mais tantos homicídios, não aguento mais tanto suborno. O direito do pobre e da viúva está sendo violado. Se nós formos até o capítulo 10 de Isaías, você lê, né? Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, nós vemos a indignação de Deus contra toda uma geração que teve a oportunidade de responder positivamente à graça de Deus por meio do Evangelho, e não quiseram. Essa cegueira é intencional. João Calvino diz que nós vivemos no teatro da glória de Deus, no teatro da criação, mas nós intencionalmente estamos com os nossos olhos fechados. Nós não apenas não conseguimos ver essa glória, participar dela, mas nós não queremos fazer isso. E então, de repente, Deus, cansado, Deus fecha as portas da graça. E toda aquela geração, praticamente toda, porque sempre há um remanescente fiel, mas toda uma geração é julgada, é punida, é condenada. Irmãos, olha o estado da nossa geração. Parece que depois de um ano de pandemia,
Já estou encerrando. Parece que as coisas estão piorando e não estão melhorando. Pelo menos aqui no Brasil, né? As coisas estão ficando mais difíceis. Um ano se passou, foram obedecidos os protocolos, foram seguidas as leis e, ao invés das coisas estarem melhorando, parece que estão piorando. E a pergunta que fica, será que Deus não está extremamente insatisfeito com o nosso tipo de comportamento, com as nossas atitudes? O que Deus requer de nós? Nós vemos que as brigas aumentaram, a corrupção aumentou, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. O que nós estamos fazendo diante do anúncio de Deus, diante dessa pandemia, cujo Deus está gritando aos 4 cantos da terra: arrependam-se dos seus pecados, se voltem para mim com o coração quebrantado e contrito, pois um coração quebrantado e contrito eu não rejeitarei. E como a nossa geração tem respondido a isso? Nós ficamos acostumados, a grande verdade é essa, às lives, ao conforto. Nós não nos indignamos mais porque estamos na nossa casa ouvindo uma mensagem transmitida ao vivo, enquanto isso os templos estão vazios. E nós achamos que está tudo bem, né? Qual é o problema? Isso tudo vai passar. A gente sempre pensa assim, né? Vamos pensar positivo, né? A confissão positiva, vamos pensar positivo, vamos falar frases boas, vamos gerar energia positiva para todo mundo. E aí nós nos lembramos de Jeremias, o profeta. Os falsos profetas estavam dizendo paz, paz, aonde não há paz. E Jeremias está dizendo, se arrependam, voltem, parem com isso. E os falsos profetas, não há paz, somos prósperos, olha a nação, como é próspera, como é rica. Olha, o povo todo está indo adorar no templo. Então Deus vem e diz, olha, de fato, os lábios deles estão cheios do meu nome e da minha glória, porém o coração deles está longe de mim. Irmãos, em tempos de paz, nós temos que falar de paz. Mas em tempos de guerra, como é esse que nós estamos vivendo, nós temos que falar de guerra, de arrependimento. Todo o conselho de Deus deve ser anunciado e todo o conselho de Deus deve ser assim pregado. Visando o quê? Visando o nosso arrependimento, visando a nossa cura, visando a nossa restauração. Como o texto que foi lido aqui na abertura desse culto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo selado, aquele povo chamado, redimido, se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É interessante que esse texto de Isaías, capítulo 6, parece que é algo muito longe, muito antigo, muito distante de nós. E de fato, o ano da morte do rei Uzias foi 740 a.C. Mas quando o próprio Senhor Jesus Cristo estava pregando aos seus discípulos, em Marcos, no capítulo 4, ele vai dizer que pregava por parábolas, para que exatamente aqueles que não eram, que não pertenciam à aliança, ouvissem e não entendessem. Ele cita exatamente esse texto de Isaías, do capítulo 6. Ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, para não perceberes. Esse é o texto que Jesus cita lá em Marcos capítulo 4, verso 10 a 13. Mas, irmãos, diante de tudo isso, diante desse caos, diante desses problemas todos, há um remanescente fiel. Esse remanescente fiel está em Cristo. Apesar das nossas mega igrejas, apesar de tudo isso que está acontecendo, dessa multidão de cristãos que estão aí, vamos dizer assim, acostumados a isso e que está tudo bem. Apesar disso, o texto nos mostra que há um remanescente fiel em Cristo. Isaías 6, verso 13, diz que ainda ficou um toco lá.
não é? Cortou a floresta inteira, queimou tudo, acabou com tudo. Mas tem um toco lá que está brotando, um brotinho. A santa semente, o remanescente fiel, a igreja de todos os tempos, de todas as épocas. E eu finalizo lendo aqui uma frase do pastor Jonas Madureira, dizendo, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo dá uma boa notícia: Cristo é o Rei do universo. Ele não foi, Ele é, e para sempre será. Não, meus amigos, o cosmos não é uma democracia. Nós pensamos isso, né? Nós escolhemos Deus, né? Nós votamos em Deus, nós escolhemos Deus, nós escolhemos o que Deus deve ou não fazer, segundo os nossos critérios pessoais. Não, está errado. O cosmos, a criação, o mundo, não é uma democracia. O cosmos é uma monarquia. O cosmos só tem um rei. Descansem os seus súditos. A palavra final é sempre dele. E eu encerro lendo Romanos 16, a partir do verso 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Cristo é a revelação deste evangelho, é o rei deste evangelho. Portanto, assim a igreja é edificada e é fortalecida por meio da pregação da palavra de Deus e da correta administração dos sacramentos. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. O evangelho está espalhado em toda a terra, ainda que as pessoas, ainda que os homens não estejam ouvindo esta palavra é viva e ela é anunciada nos 4 cantos da terra. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, você que é remanescente, você que é povo da aliança, povo do pacto, você que foi chamado desde antes da fundação do mundo, o seu rei está governando soberanamente. Ele é Senhor, Ele é Deus e nada lhe escapa do controle. O túmulo está vazio, mas o trono não. Nosso Deus, Ele reina para sempre. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fortaleça a sua fé e fortaleça também o seu coração.